as matérias mais recentes estão dando conta justamente disso que a Luísa também descreveu, dessa dinâmica dos encontros de Daniel Porcaro com Cláudio Castro, que eram bancados pelo ex-banqueiro no exterior. E assim, a gente já sabe do tipo de encontro que Daniel Porcaro normalmente patrocinava, né? Não era nada muito humilde, modesto, né? Era sempre regado a muitas bebidas caríssimas, hotéis caros, iates e coisas assim. E a Polícia Federal foi capaz, então, de montar, a partir de outras fases, né, de fases pregressas dessa operação, a sincronização entre esses encontros e os aportes bilionários da Rio Previdência. Então, vai se montando o que a investigação se propõe a fazer, que não é só falar assim, não, parece que aconteceu alguma coisa, mas é relacionar com provas e com dados como é que o esquema de fato acontecia. É um passo muito importante, eu acho, né, Magno, que a partir do momento em que a Polícia Federal descreve como um vínculo pessoal, entre aspas, tá, gente? Vínculo pessoal estreito entre Cláudio Castro e Daniel Porcaro e sustenta isso com uma cronologia, com fatos que que realmente dão suporte para essa narrativa ser construída, não é uma narrativa, né? Mas a cronologia dos fatos. Vai ficar muito complicado tentar reverter isso politicamente. Não estamos nem falando juridicamente, que aí é um trabalho para os advogados. Politicamente fica cada vez mais complicado, né? Fica difícil, principalmente porque a história é clássica, né? A gente não precisa explicar muito para as pessoas compreenderem como funciona um esquema de troca de favores na política. Um esquema de que você faz encontros, você seduz o mandatário, né? Você seduz quem tem poder. Você marca encontro no exterior, você coloca o cara em hotéis luxuosos, você faz encontros em restaurantes muito bons, você dá ao cara a possibilidade de, depois da reunião, ficar na Europa com a esposa com tudo pago durante um tempo, você paga a fatura do cartão de crédito do cara, né, que a gente já viu no caso do Ciro Nogueira. E é um esquema muito, muito clássico. Em troca, você recebe algum tipo de favor. É uma emenda, é um encontro com alguém mais importante ainda, é um aporte do Fundo de Previdência do Estado. São coisas muito fáceis de serem explicadas porque é um modelo clássico. O Porcaro não inventou a atividade que ele estava exercendo ali. O que ele conseguiu foi uma forma de conseguir de ter dinheiro muito fácil. Dinheiro muito fácil, muito barato para ele. Então ele podia fazer esse tipo de aporte, ele podia fazer esse tipo de distribuição de dinheiro. Todo mundo que teve alguma relação com o Porcaro ganhou 1 milhão. Os influencers estavam sendo oferecidos 1 milhão. O Manteiga ganhava 1 milhão. O fulano ganhou 1 milhão pela emenda. É muito dinheiro muito fácil e a rigidez moral dos nossos políticos, a cautela dos nossos políticos em se aproximar desse tipo de transação, a prudência dos nossos políticos para lidar com vantagens indevidas realmente não é suficiente. Então, a gente segue vendo a repetição da mesma história, de uma história que desanima todo mundo a respeito da política brasileira, porque a gente parece não ser capaz de eleger pessoas capazes de verem uma oferta de vantagem, uma oferta de dinheiro e dizer não. O Cláudio Castro é o último, o mais recente numa lista de muitos governadores do Rio de Janeiro que tiveram, e imagino que sejam, diversas oportunidades de obter vantagens pessoais no exercício do cargo e não conseguiram dizer não. Pois é, tem agora uma coisa que eu acho... Desculpa, Lu, já te passo, mas você me chamou também a atenção você falar do modelo clássico, né, de corrupção que este esquema revela, embora numa escala talvez não tão clássica, né, porque a gente está falando de
3 bilhões de reais só no caso do Rio Previdência, né? Então, na semana passada a gente soube e tratou disso aqui no meio, né? De uma evolução do acordo de delação do Daniel Vorcaro de 40 bi para 60 bi, né? Ele propondo, então, não, gente, peraí, esqueci aqui 20 bi, acho que dá para negociar um pouquinho mais. E hoje a gente está tratando de um pedaço do esquema que trata aí de 3 bilhões até onde se sabe, né? Tem outra coisa que é clássica neste pedaço do esquema, que é o fato de que é um fundo de previdência, né? Porque muitas pessoas que estão nos assistindo devem lembrar que a gente recorrentemente já teve casos de corrupção envolvendo esses fundos de previdência de diferentes níveis, né? Então teve a CPI dos Correios, os Correios foi isso, né? Mas teve Previ também, então assim, não é algo novo. Este elemento fundo de previdência é algo recorrente também, né? E isso me chama muita atenção, assim. O que ele conseguiu foi ir aos estados, e os estados, ele conseguia fazer esse tipo de sedução com os governadores. Ainda tem o caso do Amapá, que ainda não chegou lá, né? Mas tem essa questão com os governadores. Muito interessante, eu vi esses dias uma comparação do Mensalão com o Petrolão e o Master. Eu não tinha a noção da distância que era entre o Petrolão e o Master. E o Master é muitas vezes maior. Então, a gente vai ter muito assunto para tratar sobre esse caso, porque é muito dinheiro envolvido e a Polícia Federal vai ter trabalho por algum tempo. Porque, como você disse, Flávia, só o que o Vorcaro está se dispondo a devolver são 60 bilhões de reais. A gente, na Lava Jato, tratava de $1 milhão, 5 milhões de dólares. Eu acho que uma pessoa devolveu 100 milhões. Mas agora a gente está tratando de 40 a 60 bilhões com B. É impressionante. No caso do Amapá já chegou sim, viu? Já tem gente presa da Amprev, mas não pegaram o governador ainda. Não, exatamente, ainda não chegou na política. Embora também tem que ser feita a ressalva que a própria Amprev foi aparelhada politicamente, justamente é o calcanhar de Aquiles, até onde se sabe, principal do Davi Alcolumbre. Então, a indicação é política, mas ainda não chegou no braço político. É isso. Eles pegaram primeiro o pessoal que estava comandando os fundos, né? Então pegaram já o presidente da Rio Previdência também já está preso. Já está preso desde fevereiro. Já estava preso, né? Isso. E também foi o mesmo, eu não sei se foi a mesma fase ou se é só próximo, mas também no mesmo mês foi a operação que prendeu do Amapá também. A linha que junta isso tudo é que os políticos realmente, assim, não é nenhuma novidade para quem nos acompanha, para qualquer brasileiro, mas os políticos realmente não têm nenhuma capacidade de exercer qualquer coisa de responsabilidade nesse nível. Para você ter um cargo de responsabilidade em qualquer lugar que seja, para qualquer profissão, você tem que ter a capacidade de entender o que seu cargo requer e capacidade de dizer não. Os políticos, ninguém obriga os políticos a irem lá, serem governadores e não conseguem dizer não para uma oferta de uma viagem, um dinheirinho. Cara, Mas eu acho que no caso do Cláudio Castro é diferente. Eu vou te explicar o meu raciocínio. E Lu, eu juro que eu já te passo, desculpa, mas é só porque eu ouvi você falando isso e eu pensei na figura do Cláudio Castro. A história do Cláudio Castro é a de um agente político que é sugado para dentro da vida política de uma maneira muito pouco vocacionada, muito pouco imbuída de espírito público, de serviço público, de gestão pública, não é? Porque a história dele é a de um cantor gospel, que tinha ali uma ou outra pretensão política, mas muito pouco ambiciosa, de uma vereança, de uma coisinha ali. Claro, talvez ele tivesse a ambição mas lentamente, né, percorrendo o caminho. Nem era um vereador com alguma coisa assim, né, vistosa. E ele foi chamado para ser o vice do Witzel. Que não ia ganhar de jeito nenhum, né?
não ia ganhar e era uma chapa... É muito clássico, já que usamos esse termo já pela terceira vez, das candidaturas que surfaram a primeira onda bolsonarista, que é uma gente que não necessariamente vocacionada, e não estou falando de ideologia, estou falando de o que você quer da política, né? Então, você quer um senador, você quer ser um senador da República, porque você quer fazer uma carreira política, né, tradicional, então você cresce dentro do ambiente partidário e aí você conquista os seus apoios, e isso vale para bons e maus políticos, mas tem um caminho da política que normalmente você percorre para chegar ao cargo de governador. Sim. Essa primeira onda bolsonarista, ela alçou figuras... pulando, né, muitas etapas que não tinham nenhum objetivo claro político, que tinham um objetivo de, vi uma chance aqui, vou embarcar. O próprio Zema é um pouco isso, embora não estou fazendo nenhuma acusação desse tipo, né? Até onde eu sei, ele ainda não apareceu em nada tão escandaloso como o que nós estamos tratando aqui com o Master, mas... são pessoas que são esses outsiders que a gente fala de vez em quando e que caem na política de um jeito muito variado e aleatório, seja só para fazer negócio mesmo, seja para aproveitar uma onda ali e depois sair. Eu acho que o Cláudio Castro, a trajetória dele explica muito. Sem dúvida, você tem razão. 2018 teve muitos outsiders e é importante lembrar, como a Luísa lembrou, que o Witzel não era para ter sido eleito para nada, né? O Witzel era desconhecido de um partido pequeno e deu aquela disparada no finalzinho ali, né? Ele subiu, se não me engano, na última semana, assim, antes da eleição, e de repente era governador no Rio de Janeiro. Eu acho que o Witzel não esperava, o Cláudio Castro muito menos. E aí é interessante a gente lembrar, principalmente para nossa audiência que não é do Rio de Janeiro, que o Cláudio Castro virou governador exatamente porque o Witzel foi afastado pelo STJ, né? Então, a primeira vez que ele foi governador foi por causa disso, depois ele foi, de fato, eleito. Ei, você aí, consegue adivinhar o que vai acontecer na política brasileira? Olha, nem eu. Mas sabia que dá para chegar muito perto? É que no meio a gente tem as ferramentas certas para mapear o contexto, analisar e entender o que de fato está em jogo. Olha só, a pesquisa Meia Ideia te mostra como o eleitor pensa todo mês nessa corrida eleitoral um tanto imprevisível. No nosso streaming você assiste séries e documentários originais como Democracia, uma História Sem Fim, que reconstrói os bastidores da nossa república para você entender de onde viemos e para onde podemos ir. E temos um time de colunistas como Creomar de Souza e Christian Lynch que assinam nossos cursos e escrevem colunas semanais. Essa é a nossa dica para atravessar 2026 antecipando cenários, não apenas reagindo a eles. Assina o Meio Premium e garanta acesso ao melhor do meio.